Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia a você ligado aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. Primeiro comentário tem um link, você vai lá, faz seu cadastro e você usa a palavra Ave Mais para dobrar. Tá duro? Apenas com cinquentão, um galão, bota o galo lá, colocou Ave Mais, vai dobrar, vai ganhar 100 pilas para poder apostar. E a 1xBet paga bem, paga rápido. E, de alguma maneira, deixa claro para você, vai se divertir, é algo recreativo, não é meio de vida, absolutamente. A 1xBet, como eu disse, é uma empresa muito séria, que paga bem, e você vai se divertir de boa com a 1xBet. Quero dar um recado também da GolCase, a GolCase que tem essas capinhas personalizadas maravilhosas, gente. Capa de altíssimo nível, primeiro que é produto oficial do Vasco, você pode usar que você vai estar ajudando. Garantia de 1 ano, as capas são para vários modelos, esse aqui é para iPhone, mas tem para Samsung, para Motorola, vale a pena. Você tem na descrição aqui desse vídeo um link, você vai direto para a página da GolCase do Vasco. Você tem vários modelos, com camisas, com uniformes que o Vasco usou, você tem números, você pode personalizar. Essa aqui, por exemplo, eu coloquei as minhas iniciais, então vale muito a pena você comprar. E você tem um desconto de um cupom chamado Gol Vascaínos. Você ganha 5% se você usar. 5% com o Gol Vascaínos. E também, se você comprar 4, 2 saem gratuitamente. Olha só que maravilha. É a GolCase, que é parceira também aqui do canal Ave Mais. Bom, o Vasco ontem empatou em 0-0 com a Chapecoense, num jogo em que o time não jogou bem. A gente comentou muito ontem depois do jogo. Há sim uma tendência do Vasco poder oscilar nesse campeonato, como todos estão oscilando. O Vasco tem 39 pontos, pelos meus cálculos aí faltam 13, na verdade 23, perdão, 24 para ser mais redondo, 24 pontos, são 8 vitórias para o Vasco chegar aí a 64 e aí ter tranquilidade para poder jogar, para poder brigar até por alguma outra coisa, mas precisa melhorar muito, porque ontem não fez um bom jogo. Mas atrelado a isso, é a minha discussão de hoje. Porque o Vasco continua no hiato da SAF. Porque no domingo, se nada acontecer, e eu acho difícil, a gente vai ter a Assembleia Geral Extraordinária, a AGE, que vai referendar, por parte do sócio, o ok ou não para a 777 entrar como pertencendo 70% da SAF a ela. 30% com o Vasco. Por que eu estou falando dessa dúvida, dessa dependência? É muito simples. Porque nada anda, ou pelo menos tem andado, e aí eu acho que é uma culpa muito séria da atual gestão, de depender única e exclusivamente de criatividade para poder contratar, de poder buscar até um treinador. Porque a contratação, por exemplo, agora desses jogadores, que teve o dedo do consultor da 777, que foi até surpreendente para mim, porque o Paulo Brax, eu já tinha essa informação, ele já vinha conversando há algum tempo com o pessoal da 777, mas enquanto não desse o aval, oficializasse por conta do sócio, o Paulo Brax, a princípio, não apareceria. E ele apareceu. E mesmo não tendo nenhuma relação com o Vasco, porque ele não tem a caneta, não tendo nem salário pago, zero, ele não está no bojo ainda, mas resolveu estar ali, conversando, batendo papo, ter uma relação legal com o Carlos Brasil, e ajudou muito. Paulo Vitor veio do Inter, de onde ele estava. O Gustavo Maia, atacante, que está em negociação, também é um jogador que vem do Inter. O Fábio Gomes, jogador trazido por ele, através da amizade que ele tem com o André Cury, empresário. Tem uma relação muito próxima ao Atlético Mineiro, trabalhou no América, foi diretor da Federação Mineira de Futebol. O Tubarão é uma relação muito próxima com o Thiago Escuro, que também tem uma relação boa com o Carlos Brasil, já fizeram outros negócios esse ano. Só que o Paulo tem um limite. Ele não pode, por exemplo, indicar um treinador agora, porque aí depende de uma outra questão, que é a questão de grana. Porque esses jogadores estão vindo num gap de vários que saíram. Então abre uma brecha no orçamento, o Vasco está pagando integral, não tem ninguém pagando, não tem negócio de o Atlético está ajudando. Não, foi direto com os jogadores. O Vasco que vai arcar com esse salário. Ok? Ok. E aí,
o treinador é diferente, porque o treinador, você vai contratar quem? Para tiro curto, você sempre tem que fazer a consulta 777. Mas vamos lá, a 777 quer o Odair Hellmann, tá? Tô dando aqui um chute, que não é tão chute, porque é a tendência de ser um dos nomes favoritos. Mas o Vasco não tem condição de pagar, também gosta do Odair, mas não tem condição de pagar salário. E aí como é que faz? Eu acho que o melhor é manter o Emílio essa semana. Porque mantendo o Emílio, você espera a SAF de domingo, mas aí a dúvida. Judicializa e não tem eleição domingo, vai esperar até quando? Porque quem tem a caneta é que tem que decidir. Carlos Brasil e Jorge Salgado. O Paulo Brax como 777, Johannes Spohr, o Sebastian Arens, o Josh Wander, ninguém pode decidir. Não pode porque não tem segurança jurídica para tal. Absolutamente não tem segurança jurídica. Aprovando domingo, eu acho que segunda, terça-feira já tem reforço e já tem treinador. Sim. Mas enquanto isso, o Vasco está aí. Está nessa dúvida. E eu queria comentar, porque é uma semana muito importante, que eu já me preparo psicologicamente por tanto que vai ter de dor de cabeça, de enxurrada de liminar e de busca dali, porque quem não quer a SAF vai cair atirando, vai tentar de qualquer maneira. Seria uma surpresa se não. Porém, eu fico muito preocupado com a desinformação. Porque ontem eu cheguei a ler algumas coisas e ouvir algumas coisas que me assustam, porque eu acho que a minha profissão é uma profissão que eu pelo menos aprendi assim. Se eu não sei, eu pergunto. Se eu sei, eu procuro apurar mais. Eu tenho uma responsabilidade, todos os jornalistas, muito grande da gente informar o público. Porque o que a gente fala aqui é um balizador para muita gente. É um balizador para várias pessoas. Até para sócios para votarem. E eu ouço, como eu vi ontem, enfim, comparações assim que eu custo acreditar. Por exemplo, John Textor igual ao Emil Pinheiro. Ouvi isso do meu irmão, do meu amigo Dé Aranha. Dé, não posso acreditar que você tenha falado isso, Dé. Porque por mais que o John Textor seja o dono, e a ele foi concedido isso pelos sócios do Botafogo, os sócios do Botafogo, que deram a referência a ele, o John Textor é um homem de investimentos, de negócios, que paga seus impostos. Mas a gente tem uma cabeça, e eu me incluo também, cabeça das antigas, de que a gente tinha oligarquias, pessoas que comandavam, donos de negócios. E muitos, até mesmo da mídia, sempre tiveram muito boa relação com todos eles. Várias, uma relação próxima. E que de alguma forma defendem esse modelo porque nele viveram anos. Mas a partir do momento em que você desinforma e você diz que eu acho um absurdo isso, é você ir contra algo que é muito importante para o ser humano. Ele tentar evoluir, ele tentar se adequar aos modelos, ele tentar viver. Porque, por exemplo, a gente vive em 2020, no início, a nossa vida normal, passou o Réveillon de 19 para 20, a gente foi ali, foi acolá, e aí em março acontece um lockdown. Todo ser humano teve que se adaptar à pandemia, a ficar em casa, a não sair, a usar máscara, a usar álcool gel, a tirar o sapato quando entra em casa, a cuidar da higiene, da comida, coisas que normalmente muitos não fazem. Mas a gente teve que se adaptar à questão de trabalhar remotamente, de trabalhar de casa, de fazer home office, de poder valorizar serviços que a gente então não valorizava, de restaurantes terem que se adaptar com delivery para entregar, porque senão morrem de fome, porque ninguém ia ao restaurante. Então eu acho que essa adaptação, essa evolução faz parte do ser humano. Não dá para você dizer, não, eu não quero mais, eu vou continuar fazendo que se dane o resto. Está arriscado você morrer. Está arriscado você morrer. E eu conheci algumas pessoas que fizeram isso, e eu respeito. Só não me pede para conviver, porque a gente fica preocupado, porque é a minha saúde.
Eu tenho que zelar por ela. Então, da mesma forma, você não entender que o mundo muda, que as adaptações precisam ser constantes, é você achar que você é o dono da verdade, que você fica em cima daquilo e deixa rolar. Porque quem cobra, por exemplo, a abertura de um contrato que tem confidencialidade, não tem noção de que se essa abertura é feita, você destrói todos os outros processos, porque você vai abrir uma exceção que todo mundo vai querer ter, de poder ver qualquer contrato, inclusive o seu contrato de trabalho, inclusive de ver a sua conta bancária, de abrir o seu sigilo assim com essa facilidade imensa. E o que é pior, você dizer assim, não, eu acho que o sócio não tem que votar em ninguém. Ou então, eu acho que o sócio, ele tem que ir mais pro pau mesmo. Eu acho até que a justiça está aí para isso. Mas eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de embasamento para dar uma opinião. E respeito imensamente a todos os companheiros, absolutamente. Você tem o nome do Del Aranha aqui, mas ouvir companheiros renomados, pessoas que inclusive trabalharam comigo, meu chefe durante anos, Luiz Penido, o Apolinho, o Washington Rodrigues, todos caras renomadíssimos, quem sou eu perto deles? Mas me assusta, porque eu acho que a gente precisa dar uma opinião, ainda mais sendo quem são, que tem que ter um embasamento. E não apenas o achismo, não apenas o convívio. Porque, por exemplo, todos ali conheciam muito o ex-presidente Eurico Miranda. E que tem pelo Eurico, ou que tiveram, durante muito tempo, uma relação de amizade, de confiança. E eu acho isso legal, bacana. Mas não quer dizer que aquele modelo com o Eurico Miranda era o melhor modelo, para aquela época era. Bom, mudou. Alguém quer mudar? Não, mas o bom era isso aqui. Ora, um Fusquinha 66, então você vai andar com ele pro resto da vida? Você tem um Fusca mais novo, lançado agora em 2022, com mais... Você não vai querer? Você vai ter uma televisão melhor, uma televisão mais bonita do que aquela de tubo que você usava, mas você vai ser arcaico o suficiente para dizer, não, o do tubo, não, peraí, mas primeiro deixa eu saber, mas por que essa aqui é melhor do que a de tubo? Entendeu? Eu acho que é você ter interesse em saber. Porque não é porque eu sou mais velho que eu sou mais sábio do que os outros. E eu vou dizer de mim. Não estou colocando ninguém, volto a dizer. A opinião das pessoas é a opinião das pessoas. Eu discordo. Discordei de todos os que falavam ali. Absolutamente. Mas, o meu caso, eu procuro me adaptar. Porque apesar de ser de uma geração que achava engraçado contar piada de negro, contar piada de homossexual, de rir, de dizer que homem não pode vestir cor de rosa, de que mulher não pode vestir tênis. Eu fui criado também assim. Mas eu acho que a gente evolui a nossa cabeça para a gente entender que as coisas mudam, o mundo muda. Por mais que a gente fique, às vezes, duro de uma festa, por exemplo, com seus filhos, e você ouvir 90% de funk, e não ouvir uma música da sua época. E você tem que entubar, como eu fui na formatura da minha filha, era assim. Eram jovens que estavam ali. Eu era o intruso no negócio. Não, isso é um absurdo, não é o meu mundo. Bem-vindo, o mundo mudou. Ou você morre, ou você se adapta. E eu acho que essas coisas precisam ser feitas. A gente precisa evoluir. Não me sinto um ser superior por conta disso, longe disso, mas me sinto uma pessoa muito bem com aquilo que eu penso hoje. Porque eu em algum momento na minha vida posso ter sido preconceituoso, posso ter sido duro, mas eu evoluí a ponto de entender que hoje eu sou o errado. Eu preciso melhorar. E eu preciso aceitar que no futebol não vai ser um status quo de 123 anos como o Vasco vem sendo. Você não ver a realidade e admitir que não, alguém que vem de fora vai tomar o Vasco e vai fazer o Vasco. Admita que o momento atual, um momento recente, um momento não tão recente, é trágico. Como eu falei ontem, eu ouvi uma pessoa dizendo, não, o torcedor do Vasco está nisso porque o torcedor do Vasco está desesperado. Sim, bem-vindo ao novo mundo. O torcedor do Vasco não só está desesperado, mas como ele não aguenta mais.
Ele não suporta mais ir a São Januário, por exemplo, o estádio que eu falo aqui. Eu vejo muita gente que tem esse pensamento retrógrado. Eu não tenho. São Januário é a casa nossa, é a nossa casa, é a casa dos vascaínos, mas é um local velho, arcaico, que o torcedor não aguenta mais ir a São Januário para passar aperto, para tomar porrada de polícia como tomou ontem, para não conseguir comprar ingresso. O cara é sócio do Vasco e não consegue, porque o estádio é pequeno, é difícil, a gente fica do lado de fora. Até quando? O torcedor não aguenta mais, o consumidor não quer mais isso. Não quer mais ter essas dificuldades. Ele quer ter a alegria de ir ao estádio competir, ver o seu time brigar de igual para igual, sair triste porque perdeu no último minuto, mas fez uma grande partida, ou ganhar no último minuto e ficar feliz porque tem um time que resiste. Porque é triste a gente ver os outros. Eu falei isso ontem. Você senta numa mesa. Ontem acabou o pós-jogo, eu fui para um jantar de uma amiga que tinham rubro-negros, tinham tricolores e tinham vascaínos. E nós vascaínos conversávamos só sobre as nossas tragédias. Os demais, o tricolor hoje preocupado com o jogo do Santos, o flamenguista estava lá falando do jogo do sábado, de que isso, de que aquilo, meio que num blasezão, sabe, aquela coisa de, não, tá, do tipo, vocês estão conversando. É difícil, cara. É difícil, é complicado. A gente está sempre à parte, a gente está sempre longe do papo, a gente nunca está incluído, porque a gente está vivendo um momento que é há anos isso. Será que a gente não pode admitir que não, cara, não dá mais? E não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca. Então, você vê, até para isso, a gente precisa informar direito para que o sócio possa votar bem. E se o sócio disser não a 777, democracia, gente. Vai ter que ser assim. Por mais que a gente discorde, por mais que me preocupe de eu achar que o Vasco não consegue pagar a conta amanhã, não sei nem se com treinador novo, eu não me preocupo nem com o treinador, mas tudo bem, é a democracia que a gente tanto reclama, de uma eleição, de uma decisão popular. Ganhou, acabou, e a gente tem que aturar, a gente tem que aceitar, é assim, o jogo democrático é esse. Agora, a gente tem que entender que isso também está atrelado a péssimas gestões. Que é duro você entender que somente a SAF nesse momento pode dar ao Vasco um norte, porque as gestões têm sido fracassadas. De um clube atolado em dívidas, que não conseguiu em nenhuma das gestões que passou, nenhuma, zero. A do Eurico, a do Campelo, a do Salgado, não consegue pagar e não vai conseguir. Não há milagre. Absolutamente não há milagre. Então a gente, para contratar um treinador, contratar um lateral direito, provavelmente, a gente precisa ter uma votação que sufoca, que esgana, que cansa. Então é uma semana que promete muito, é uma semana que dá muita expectativa e que, se depender de nós aqui, a gente vai informar. Porque nessa mesa onde estava um vascaíno, o nome dele era Vicente, é um médico, a quem eu mando um grande abraço. Ele veio me cumprimentar no final, falou: pô, já vi sua opinião aí sobre a SAF, né? Você é a favor, né? Eu falei: eu acho que é a única solução. Ele disse: eu também tô pendendo para isso, porque apesar de tá amarrado lá no passado, naquela coisa toda, eu acho que a gente tem que entender que o Vasco precisa girar, precisa ganhar dinheiro, né? E é isso. É claro que é uma dúvida para todos, cara. Mas eu acho que a dúvida que não há é que o momento é trágico. Bateu no teto, não vai mais acima. Não passa daquilo. A gente não vai conseguir furar essas amarras. E a gente precisa, para isso, debater e informar bem. Que eu acho que é o que a gente tem feito. Eu acho que é o que o Vasco tem feito, apesar de todas as pessoas dizendo que não. Eu acho que o Vasco fez algo que eu nunca vi, de forma tão democrática, de abrir para sócio, perguntar, de debate, porque quando se diz não, o sócio não tem que fazer isso, porque se não me mostrar o contrato está errado. E quem está lá naquela comissão? É tudo bandido, é tudo pilantra? Porque dois foram contrários, então esses dois são bons, ou então esses dois são os ruins. Os outros 13 são os ruins ou são os bons? É quem é favorável que é legal, quem não é favorável é bandido, é ruim? Essas pessoas foram colocadas lá, indicadas pelos sócios que votaram num conselho, e o conselho indicou os 15 caras. Qual é o problema?
Não vale, então? Não vale. Eu, se sou dessa comissão, eu peço para sair amanhã. Não quero mais participar disso aqui. Porque tudo que a gente faz, o tanto que eu gastei durante um mês aqui para nada, sabe, para ser chamado de zero à esquerda, que a minha opinião não vale nada. Ué, por que não vale nada? Por que só a sua vale e a minha não vale? É isso. Esse é o jogo democrático. Então, eu acho que a gente precisa, essa semana, entender bem mais, buscar mais, e principalmente se livrar desse problema, se livrar disso. Eu já relaxei. Eu acho que, para mim, ontem foi o último jogo do Vasco Associação, do Vasco pobre. Sim, vou colocar isso, essa nomenclatura. Não dá mais pra gente viver nessa penúria, não dá mais pra gente viver nessa angústia, nessa tristeza de um clube que não consegue andar. Vamos esperar essa semana, porque dela depende o nosso futuro. O futuro de um clube que, durante 123 anos, viveu grandes glórias, volto a dizer, muito pelos seus jogadores, eu diria 95% por conta deles, pelos treinadores que buscaram dar a esses jogadores condição de ir em campo decidir, e os dirigentes, só de pagar a conta e de dar estrutura, tá bom. Dirigente nunca ganhou o jogo. Treinador, hoje em dia, ganha mais do que antigamente, mas eram bons também. Comandam um grupo, são gestores de grupo, muito mais do que técnicos. Quem decide é o jogador. O jogador dentro de campo é que sabe o que ele tem que fazer, mesmo que seja desobedecer o treinador e o dirigente para ganhar e dar alegria ao seu torcedor. Para mim, a equação é muito simples assim. Vamos esperar, ver o que vai dar. Uma semana, como eu disse, que promete muitas emoções. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. A gente vai estar lá trazendo informações a respeito dessa dúvida de treinador, porque agora vai ter treinador essa semana, vai se esperar a GE domingo, vai ter treinador só semana que vem, e a 777 vai botar algum B dele? Não vai. E reforços? Contrata antes, paga o salário, tem dinheiro ou não tem? Dia 5 é o dia que termina a grana. E aí, como é que vai fazer? Vasco. O Vasco ainda não tem um dia de paz. Grande abraço, ótima semana, fiquem com Deus. Tchau, turma.